E desde criança, né, eu sempre gostei muito de super-herói, eu sempre fui fascinado por questão de poderes, mas o que me chamava mais atenção eram os poderes da mente. Exemplo do Professor Xavier no X-Men, do Dragon Ball Z, em que eles tinham questão de concentração do Ki, e usava isso como uma força. E de alguma forma eu sempre acreditei nisso, sempre acreditei que existiam super-heróis e que existia esse poder. Mas isso como criança, eu não entendia como funcionava exatamente. E na minha infância também eu sempre fui muito curioso. Então tudo que eu via na televisão eu ia pesquisar para saber se aquilo ali era possível, se era verdade. E nesses desenhos, por exemplo, eu lembro que eu ficava testando, concentrando para ver se eu conseguia fazer algo igual. E eu adoro crianças. As crianças são pura essência e elas têm um poder de acreditar muito forte. A criança, quando ela tá brincando, por exemplo, de super-herói, ela acredita com todas as suas forças que ela é de fato um super-herói, que ela tem aqueles poderes, ela age como se fosse, ela acredita que aquilo é verdadeiro. Os anos foram passando, quando eu cheguei na minha juventude, perto de prestar o vestibular, e eis que surgiu um livro na minha vida na época, que é o livro O Segredo. E nesse livro fala um pouco sobre poder da mente, poder do acreditar de verdade, pensamento positivo, que quando você quer muito alguma coisa e acredita muito que aquilo vai acontecer, ela de fato acontece. Fui ler esse livro com um pouco de ceticismo, li e levei a sério aquilo. E quando eu me dei conta, naquele momento eu voltei à minha infância e me lembrei dos poderes da mente. Falei, olha, se eu conseguir algo tão difícil como foi, pensando tanto, acreditando tanto, me esforçando para aquilo, eu vou conseguir outras coisas também. Quando eu entrei no banco, eu percebi que eu tinha uma certa facilidade de entrar em rapport, de me conectar com as pessoas. E isso para vendas, para relacionamento é muito importante. E eu não entendia como. Quando foi em 2014, me indicaram um processo de coaching que me mostrou do que se trata o autoconhecimento. Quando você entra no campo do autoconhecimento, que é olhar para si, entender o que está acontecendo internamente, entender o que acontece no nosso subconsciente, entender as nossas crenças limitadoras ou não, os nossos valores, entender os nossos talentos, compreender a nossa posição dentro do mundo. Fica muito mais fácil a gente entender o nosso propósito, qual é a nossa missão de vida. Eu brinco que essa questão do autoconhecimento, de quando você começa a se olhar para dentro, é como uma montanha-russa. No início dá muito medo, muito. É como se fosse subida na montanha-russa, você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. Porque algo está guardado, quanto mais difícil for uma ferida interna nossa, mais complicado, mais medo nós temos de chegar perto dela. Entretanto, quando passa do alto da montanha-russa, quando começa essa queda e você se aprofunda, e você começa a entender o que está acontecendo com você, você consegue resolver esses conflitos internos, o resultado lá no final é magnífico. Quanto mais você se aproxima da sua essência, quanto melhor você consegue se conectar com a sua essência, mais fácil você entende a sua missão, mais fácil você entende o seu propósito de vida aqui na Terra. E esse autoconhecimento te faz enxergar melhor as pessoas como elas realmente são, e com isso você consegue ajudá-las a se autodesenvolver. E voltando àquele garoto que na infância acreditava nos poderes da mente, hoje eu tenho certeza que a mente tem poder, hoje eu tenho certeza que existem super-heróis, eu tenho certeza que todo mundo é um grande super-herói, e esse super-herói está dentro de cada um de nós. E com essas ferramentas, com esse poder do autoconhecimento, a gente consegue colocar esse super-herói para fora. E quando esse super-herói sai, é possível alcançar coisas que a gente nunca imaginou.